Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Vamos juntos com a palavra de Deus. É sempre um prazer para mim, para o Quarteto Araújo do Rei, ter o carinho de sua audiência aqui no programa Voz da Profecia. Nesses dias nós temos pensado a respeito da história de Simão Pedro, o discípulo, o apóstolo de Cristo. E exatamente na noite de quinta-feira, véspera da morte de Jesus, o Senhor conversou com Pedro e disse que estava orando por ele, e veja qual foi a reação do apóstolo. Eu leio o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro andou com Cristo por 3 anos. Prometeu segui-lo até a morte. Mas Jesus disse: Pedro, na hora H, você vai me negar. Quando as coisas se complicarem, ainda que você tenha prometido me seguir, e você diz que está disposto a ir comigo, tanto para a prisão quanto para a morte, quando as coisas se complicarem, Pedro, você vai me negar. Pensando em mim, pensando em você, nós também já fizemos promessas para o Senhor? Oh, sim. Quantos propósitos, certamente, você e eu já fizemos, não é? De que seríamos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, mas na hora H, quantas vezes nós não demos conta? Isso aconteceu com Pedro e Jesus profetizou que aconteceria. 3 pessoas, na noite em que Jesus foi preso, perguntaram a Pedro se ele era discípulo dele, se ele conhecia Jesus, se ele era seguidor de Cristo. E qual foi a resposta de Pedro? Não sou. Eu não conheço esse homem. Eu nunca ouvi, eu não estou entendendo o que vocês estão dizendo. Impressionante. Quando tudo favorável, quando tudo contribui para que nós declaremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nós o amamos, então é fácil fazer essa profissão de fé. Mas quando tudo muda, quando as coisas se complicam, aí a nossa fé realmente é provada. Quando a multidão está gritando hosanas e hosanas ao rei, é fácil fazer coro com a multidão. No entanto, quando a multidão começa a gritar crucifica-o, crucifica-o, somente aqueles que têm firme determinação e profundo amor a Deus
é que são capazes de, no meio de uma multidão hostil, continuar gritando hosanas e hosanas ao Rei. Interessante, a Bíblia diz que depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez, ambos se encontraram. E eu leio aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Agora nos versos 61 e 62. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Depois que Pedro nega Jesus pela terceira vez, Cristo passa por ele, ambos se encontram, não há palavras, porém, Jesus fixa os olhos em Pedro. E Pedro então se lembra do que o Senhor lhe tinha dito, que ele o negaria 3 vezes antes mesmo de cantar o galo. E a Bíblia diz que Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Acredite, no olhar de Cristo não havia acusação, revolta, crítica, desprezo ou condenação. Havia sim compaixão, compreensão, bondade, carinho, amizade, amor. É como se Jesus, mesmo sem palavras, dissesse: eu não te avisei, que você não estava preparado. Você não é tão forte quanto pensa. Esse encontro destruiu Pedro, mas também o reconstruiu. Esse encontro com Jesus lhe fez chorar amargamente, mas ao mesmo tempo trouxe júbilo ao seu coração pela paz do perdão de Deus. Eu gosto do texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Está escrito assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é apenas remorso pelas consequências dos erros. Toca apenas na superfície do problema. Mas a tristeza produzida por Deus é profunda. O ser humano lamenta os motivos impuros. A tristeza produzida por Deus leva ao arrependimento, à nova vida e à salvação. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Nos próximos dias nós prosseguiremos com a história de Pedro, mas que fique na sua mente, no seu coração, esta certeza de que, apesar das suas fraquezas, das minhas fraquezas, nós temos um Deus cheio de amor e de compaixão. Ele nos conhece, Ele conhece nosso íntimo, Ele sabe dos nossos acertos e erros, das nossas virtudes e defeitos, mas a despeito disso, Ele não para de nos amar, Ele não desiste de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço, não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, suas bênçãos desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz de mim a fé crescer. Crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceres não se lembra mais. Cristo, já
feliz eu sou em Cristo, dele aqui desejo ser pra sempre. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Cristo amado, Deus bendito, faz em mim a fé crescer. Senhor Deus, nosso Pai, Tu sabes como fraquinhos nós somos, Senhor. Tu sabes que muitas vezes nós glorificamos o Teu nome, quando isso nos é fácil e favorável fazer. Quando não sentimos, quando não sofremos oposição ou desprezo por causa da Tua palavra. Mas quando as coisas se complicam, quando o ambiente é hostil, quando os pecadores te desprezam e ridicularizam aqueles que te amam e te seguem, quantas vezes, Senhor, nós nos omitimos, por covardia nos escondemos. Pedimos-te, Pai, que tenhas compaixão de nós como tiveste de Pedro, e que Tu coloques em nosso coração, Senhor, uma convicção tão profunda da nossa fé, do nosso conhecimento e do nosso amor por Ti, para que nada e absolutamente nada nesse mundo nos faça ignorar ou desprezar os caminhos do Senhor. Pelo contrário, que quanto mais vivermos, mais nós aprofundemos nossa caminhada com o Senhor e assumamos a nossa fé, os nossos valores e princípios diante de todos, para a glória do Teu nome. Pedimos-te em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.